Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Outra coisa aqui, que é interessante, deixa eu salvar aqui também, ok? Aí agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui é esta mesma opção que eu fiz aqui, numa outra linguagem, tá? Então, antes da gente encerrar aí, ó, eu vou pegar tudo isso daqui e vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui, eu tenho diversas pastas aqui, ó, eu vou criar isso em Ruby, tá? Então, eu vou entrar... Isso. E aí, aqui em Ruby, eu vou... Visual Studio Code também. E aí aqui, ó, eu vou criar algumas classes aqui também para vocês verem em mais uma linguagem de programação, tá? Então, vou criar aqui um arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de receita. Receita.rb, tá? De Ruby aqui, a extensão é RB. E aí, gente, ó, eu não utilizo a palavra export, eu utilizo a palavra class. Nesse caso aqui, eu não utilizo a palavra construtor, eu utilizo a palavra initialize, tá? Initialize. O Ruby, ele não tem essa parte de criar escopo como abriu e fechou chaves, ele tem o def e o end, def para definir e o end para encerrar, ok? Então, aqui é o seu construtor. E aí, as suas variáveis, você tem duas formas de você fazer no Ruby, tá? Uma variável que você pode criar interna, que é com escopo interno chamado com arroba, tá? Então, por exemplo, arroba nome é igual a um valor padrão, tá? É um private? Tamanho não é o private, tá? Ele fica como privado no escopo da classe, né? Mas é como se fosse uma variável de escopo, tá? O nome melhor de se falar é isso. Como o Ruby ele tem a questão de metaprogramação, então ele é muito dinâmico em alguns pontos, né? E ele tem esse conceito de variável de escopo. É uma variável que ela é interna dentro do seu escopo, né? Então, ela é como se fosse uma privada, mas não necessariamente é uma privada, porque você tem assinatura privada também, tá? Então, você tem esta parte aqui, como é que você faria, né? Aí, olha só que interessante, você também tem como definir, isso aqui você só definiu, ela ficou interno. Agora, se você quer externalizar ela, você pode criar como se fosse lá no Java, né? Você cria um def e aí você coloca assim, ó, get, por exemplo, nome, né? Ou seja, no Ruby também, o pessoal costuma utilizar aqui underline, né, para você programar. Então ficaria nome e aí esse nome retornaria o arroba nome, tá bom? E você tem também aqui, ó, o def, mas aí agora com a mesma assinatura, ao invés de você criar aqui, por exemplo, um set nome, né, que você poderia fazer isso também, ó, passando o valor aqui de nome e preenchendo essa variável de escopo com nome, né? Então isso aqui vai funcionar, tanto o get quanto o set, mas isso começa a ficar muito grande, né? Você tem um get, você tem um set, você tem um get, você tem um set. Aí começa a ficar meio chato isso de, eu vou usar uma propriedade, quando eu vou ler eu tenho que usar o get, quando eu vou usar eu tenho que usar o set, né? Então, o que você pode fazer? Criar uma única propriedade chamada nome, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, uma única propriedade chamada nome, e você vai colocar o igual aqui na frente, tá? E ele já vai entender que isso daqui é para get e esse daqui é para set, porque tem o igual aqui. Então, quando você criar uma instância, né? Lembrando que não tem as chaves, né? É o end que termina, tá? Então, quando você criar uma instância de uma classe Ruby, new, vamos lá, receita é igual a new, receita.new, né? Então, quando você cria uma instância, você pode utilizar ela da seguinte forma: receita.nome igual alguma coisa, né? E também mostrar esses dados assim, tá bom? Então, esse aqui é um exemplozinho básico aqui, feito em Ruby, tá? E aí eu defini a variável desse jeito. Tem outra forma de você definir essa variável aqui também, tá, gente? Como vocês definem ela? Vocês podem definir desta forma aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu arrumar aqui a minha indentação. Eu quero 2 espaços.
e os espaços 2. E aí, aqui também eu posso definir dessa forma aqui, ó, utilizando os ATTR Accessors, tá? E nos ATTR Accessors eu posso colocar os atributos. Então, nome, vírgula, tamanho, vírgula, ó, tamanho. O que mais que a gente colocou? Peso, né? Acho que só esses três aqui tá bom por enquanto nesse nosso exemplo. Então, aqui, ó, isso daqui, gente, esse ATTR Accessor, ele é o quê? Ele é um método que é injetado, e esse método que é injetado, ele já faz, então, essa distribuição, criando esses getters e setters para você, tá bom? Isso aqui é um módulo. Na minha aula de Ruby on Rails, né, tenho várias aulas de Ruby on Rails no Torne-se um Programador também, né? Só você entrar no Torne-se um Programador para aprender essa linguagem. E lá eu explico sobre módulos e sobre injeção de dados por módulos. E lá vocês vão conseguir entender essa questão aqui do ATTR Accessors, inclusive criar um ATTR Accessor, eu ensino a vocês a fazerem lá, tá bom? Lembrando que todas essas aulas que eu fico mencionando, elas estão aqui, gente, ó. Basta entrar no www.tornesumprogramador.com.br e aí aqui vocês têm, então, essa forma, então, clicarem nesses cursos aqui, ó, do Ruby on Rails está aqui, tá bom? Show! Beleza, então aqui, ó, criei esses accessors, então não preciso usar dessa forma aqui, é só usar assim, que ele vai funcionar, vai dar na mesma, não precisa da variável de escopo, tá? Vou usar aqui que vai dar na mesma. Legal. O que mais que a gente tem aqui? O construtor. Então, nesse construtor, eu posso passar um nome aqui, né? E aí, nesse caso que eu passei o nome, ele também não tem essa opção, tá, gente? De você ter o agregador de métodos, né? Porque, olha só, você tem o initializer. Normalmente, todas as linguagens de programação, quando você está usando um construtor, ele tem um nome reservado, constructor, initializer, essas coisas, normalmente não tem a agregação de métodos, tá? Você vai só utilizar essa palavra para ela usar como um construtor da sua classe. Então, o Ruby também não agrega métodos, tá bom? Beleza. E aí, ó, olha só que interessante. Eu venho aqui e coloco, então, o meu self. No caso do Ruby, ao invés de ser o this aqui, você coloca self, tá? Então, a palavrinha do this, que seria a minha instância no escopo dentro da minha classe, é substituída pelo self, tá bom? Então, é só isso que muda aí também de uma linguagem para outra. Então, ó, se você olhar aqui, você tem ali um pouco... A proposta do Ruby sempre foi fazer o seguinte, você programar menos e fazer mais, tá? Então, se a gente olhar aqui no TypeScript, né? A gente tem um monte de códigos aqui falando qual que é a variável, qual que é o tipo, né? E etc. O Ruby, por ele ser dinâmico, né? Então, você tem aqui algo mais enxuto, né? Então, você tem uma variável, você não precisa falar o tipo dele, porque ele é dinamicamente tipado e fica fortemente dinamicamente tipada, né? Então, ela é uma tipagem forte, mas dinâmica. Então, você consegue passar os dados daqui e ele vai deixar forte essa tipagem, né? E você consegue trabalhar de uma forma mais simples aqui também, né? Outra forma que muda aqui, ó, é no seu construtor. O new aqui do construtor você passa aqui, na hora que você está usando, né? E não um new, igual é utilizado no C Sharp, no Java, no JavaScript, tá bom? Então, muda também essa parte da sintaxe, tá? Que mais aqui que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu voltar aqui, que mais? Os métodos, né? Então, eu poderia criar os métodos aqui também, que são dois métodos que eu criei. Cadê? Deixa eu fechar esse aqui. Salvar e mostrar. Aí, fechar esse. Aí. E aí, assim, ó, tinha o salvar e mostrar, né? Dois métodos aqui. E esses dois métodos eu consigo colocar aqui, né? Só que eu não preciso declarar tipagem, tá? E aqui eu não tenho as chaves, eu tenho o def e o end. Def e end. Tá? Def e end. Show. Então, isso aqui seria referente ao Ruby, tá bom? Ó, tirei aqui os parênteses, tá? Então, o Ruby, ele tem essa opção de querer ser uma sintaxe mais simples, né? Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, o Ruby é primo do Python. Exatamente, a sintaxe é muito parecida. O que é o Ruby, gente? O Ruby foi tirado a sintaxe amigável do Python, tá? Então, no Python, ao invés de você ter o end aqui, ó, você tem o seu código identado. Então, você só não teria o end, tá?
Ó, você teria o seu código indentado e aí você conseguiria fazer isso no Python, tá? Só que olha só, gente, o Ruby, o que ele foi feito? Ele tirou ali algumas características do Lisp, tá? Que é a parte de inteligência artificial, metaprogramação e tudo mais, e também tirou características do Python, porque ele queria uma linguagem muito mais humana de ser usada, uma linguagem mais fácil de ser lida, uma linguagem que você programasse menos e fizesse mais, tá? Então, a intenção do Ruby foi essa, e foi esse o propósito, por isso ele tem, então, se merge entre a sintaxe do Python com essa parte do Lisp ali, para deixar um pouco mais claro, tá bom? Outra coisa aqui também, ó, os parênteses são opcionais, tá bom? Ó, se você está fazendo um método aqui que não vai retornar nada, você não precisa colocar os parâmetros aqui, tá? Tanto para executar quanto para declarar. Então, ele é opcional na hora que você está fazendo no Ruby. Inclusive, se você tiver parâmetros aqui no seu initializer, ó, você consegue utilizar uma sintaxe assim, ó, nova, sem os parâmetros, e ele vai funcionar, tá? Ou seja, ele entende que você está passando alguma informação para o seu objeto, tá? Eu não gosto de usar assim, então, quando eu estou criando as minhas instâncias, eu sempre coloco os parênteses para usar. Quando eu estou usando algum método, eu sempre coloco os parênteses. Mas existem códigos que vocês vão achar sem os parênteses também e que vai funcionar, tá? Outra coisa legal, gente, eu vou executar isso aqui. E aí, ó, eu vou abrir aqui no meu Visual Studio Code, o terminal, e vou executar esse programinha feito aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui Ruby e vou colocar o nome, receita, e ele vai rodar. Ele não fez nada, não mostrou nada porque eu não coloquei nenhuma informação, aqui tá branco, né? Agora eu vou colocar aqui, ó, Danilo, e vou também dar um putz aqui do meu receita, objeto receita. Então, eu vou mostrar o nome que eu digitei e vou colocar o receita.inspect, tá? Inspect, que ele vai mostrar a inspeção desse objeto para mim. Ó, vou rodar, e aí, ó, ele me mostra o Danilo e a inspeção. Esse é o objeto, com o endereço de memória que está aqui. Eu tenho uma variável de escopo chamada @nome igual a Danilo, que foi a única variável setada. Essas outras aqui não foram setadas, então ele não preencheu essas variáveis de escopo, tá bom? Então, você tem aí orientação a objetos em mais uma outra linguagem, tá bom?